O que são os arquétipos? Como eles funcionam e como eles se ativam? Olá, eu sou o Master 8 e hoje nós vamos entender sobre isso. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever com o sininho ativo. Caso tenha dúvidas, siga o meu Instagram que está aqui na descrição, que lá eu respondo as perguntas. Para começarmos a entender melhor sobre os arquétipos, nós precisamos entender como eles funcionam. Nós precisamos entender que eles funcionam como uma forma que pode estar por qualquer parte da realidade, tanto na realidade sensível como na inteligível. Escrituras de Jung. Há tantos arquétipos quanto as situações típicas na vida. Intermináveis repetições imprimiram essas experiências na constituição psíquica, não sob a forma de imagens preenchidas de um conteúdo, mas principalmente apenas formas sem conteúdo, representando a mera possibilidade de um determinado tipo de percepção e ação. Quando algo ocorre na vida que corresponde a um arquétipo, este é ativado e surge uma compulsão que se impõe a modo de uma reação instintiva contra toda a razão e vontade, ou produz um conflito de dimensões eventualmente patológicas, isto é, uma neurose. Beleza, mas onde podemos ver isso? No livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, Jung dá uma série de fatores onde o arquétipo materno é materializado. O arquétipo materno. Como todo arquétipo, o materno também possui uma variedade incalculável de aspectos. Menciono apenas algumas das formas mais características: a própria mãe e a avó, a madrasta e a sogra, uma mulher qualquer com qual nos relacionamos, bem como a ama de leite ou a ama seca, a antepassada e a mulher branca, no sentido de transferência mais elevada, a deusa, especialmente a mãe de Deus, a virgem enquanto mãe rejuvenescida, em sentido mais amplo, a igreja, a universidade, a cidade ou país, o céu, a terra, a floresta, o mar e as águas quietas, a matéria, o mundo subterrâneo e a lua, em sentido mais restrito, como lugar do nascimento ou da concepção, a terra arada, o jardim, o rochedo, a gruta, a árvore, a fonte, o poço profundo, a pia batismal, o útero, qualquer forma oca, por exemplo a porca do parafuso, enquanto animal, a vaca, o coelho e qualquer animal útil em geral. Então, conseguiu captar algo? Exatamente, existe uma forma que nela está contida características, porém não informações, que ligam uma a uma como uma imensa teia que se espalha sobre a nossa realidade. Essas formas cuidam de projetar nossa vivência, nossos comportamentos e visões de mundo. Somos humanos e construímos a realidade humana por conta desses arquétipos na realidade, deixando claro que os arquétipos não nos trazem uma informação dentro dele, mas nos trazem uma forma, e quando essa forma arquetípica sobe para a nossa consciência, aí sim nós enchemos ela com o líquido da informação, ou de certa forma temos uma espada, a forma, e nós escolheremos como vamos usar ela, experiências da nossa vida. Escrituras de Jung. Sempre deparo de novo com o mal entendido de que os arquétipos são determinados quanto ao seu conteúdo, ou melhor, são uma espécie de ideias inconscientes. Por isso devemos ressaltar mais uma vez que os arquétipos são determinados apenas quanto à forma e não quanto ao conteúdo, e no primeiro caso, de um modo muito limitado. Uma imagem primordial só pode ser determinada quanto ao seu conteúdo, no caso de tornar-se consciente, e portanto preenchida com o material da experiência consciente. Então, resumidamente, os arquétipos são uma forma que nos leva à percepção de um modo linear e até ações, e esses são derivados de experiências dos nossos antepassados. Porém, quando nós usamos os arquétipos, eles não têm informações, mas sim um modo, uma forma, um tipo de visão que pode guiar nosso estilo de vida. E assim nós damos informações baseadas em experiências para pôr dentro dessa forma ou modo. Tendo isso, vamos agir na realidade a partir disso. Agora eu acredito que vocês tenham entendido como os arquétipos funcionam. Para deixarmos mais completo para você, vamos um pouco mais a fundo. Mais uma dúvida que precisa ser colocada. De onde eles vêm? Nesse caso, preciso explicar uns pontos antes, mas podemos adiantar que os arquétipos estão na mais profunda camada da mente. Existe o nosso inconsciente pessoal, e de certa forma mais básica pode ser entendido como o lugar que acumulamos experiências pessoais, tais que essas foram reprimidas ou esquecidas. E nesse inconsciente pessoal contém o que chamamos de complexos. E existe um outro lugar mais abaixo, digamos, o chamado inconsciente coletivo, que deve a sua existência apenas à hereditariedade. Nesse lugar, todas as experiências da humanidade são guardadas por inúmeras repetições e condensadas na genética e assim formando o inconsciente coletivo, e nele está contido os arquétipos. Entenderam? Então daí que são vindos os arquétipos, e eles se espalham pela realidade sem ao menos percebermos, porque são ações inconscientes e estão na mais baixa camada da mente.
Outra coisa que é preciso explicar é a interação desses arquétipos em meio social. Acredito que com isso tudo ficará mais completo. Há um caso muito interessante. Jung, certa vez por volta do ano de 1906, se depara com uma curiosa fantasia de um paciente jovem que era esquizofrênico. Lembrando que as pessoas com esquizofrenia fornecem materiais riquíssimos sobre o inconsciente coletivo. Jung também afirma que não tinha conhecimento algum sobre mitologia ou arqueologia e por isso não deu tanta importância ao material que fora apresentado a ele naquele momento. Certo dia, eles se encontraram na janela. O jovem estava movendo a sua cabeça para um lado e para o outro, piscando para o sol. Tal jovem pediu que Jung fizesse o mesmo, prometendo a ele que veria algo importante. Jung não via nada e isso deixou o paciente espantado. O jovem diz: "O senhor está vendo o pênis do sol. Quando movo a cabeça de um lado para o outro, ele também se move, e esta é a origem do vento." Como Jung não tinha conhecimento para entender sobre aquilo, ele apenas anotou a situação estranha. Cerca de 4 anos depois do fato, Jung, ao estudar sobre mitologia, descobre o esclarecimento dessa fantasia em uma obra de Albrecht Dietrich, que dizia em uma parte: "O caminho dos deuses visíveis aparecerá através do sol. O Deus, meu pai, do mesmo modo, tornar-se-á visível também em assim chamado tubo, a origem do vento propiciatório, pois verás pendente ao disco solar algo semelhante a um tubo, e rumo às regiões do oeste, um contínuo vento leste. Se outro vento prevalecerá em direção ao leste, verás, de modo semelhante, a face movendo-se nas direções do vento." Logo mais à frente, Jung afirma que é fora de cogitação que o paciente tivesse tido algum conhecimento desta obra publicada 4 anos depois. Jung dá mais exemplos do que quero explicar agora, mas acredito que já é o suficiente para que vocês entendam. Quero dizer que na situação do jovem esquizofrênico, ele não teve acesso a esse conteúdo, mas fez uma projeção exata do que estava descrito na obra que foi publicada anos depois. Mas de certa forma, o que houve? O paciente esquizofrênico tinha muitos acessos aos arquétipos. Dessa forma, foi projetado em sua mente um arquétipo que colocou a sua percepção sob uma forma, servindo como um guia para que o mesmo chegasse a tal conclusão. Essa conclusão foi representada em muitas partes do mundo, devido ao uso desses arquétipos, e é desse modo que os arquétipos funcionam em meio social. Eles funcionam como uma forma que guia as pessoas a alguma direção, fazendo as mesmas vislumbrarem símbolos que são formados em sua mente devido à percepção dos arquétipos, e logo mais esses símbolos podem ser interpretados e assim chegando ao seu objetivo. Outra coisa para entendermos é que os arquétipos, ou em específico a luminosidade arquetípica, tem a função de modo específico a transformação do sujeito. Tal sujeito está em um momento de crise e o mesmo não sabe o que fazer. Eu não estou falando que todo uso arquetípico é luminoso. Usamos os arquétipos a todo momento, mas não usamos a luminosidade a todo momento. Mas o que são essas luminosidades? Existem tipos de luminosidades e as mais conhecidas são a luminosidade sagrada e a luminosidade arquetípica. A sagrada é descrita por Otto e em partes é parecida com a luminosidade de Carl Jung, a arquetípica. A luminosidade sagrada tem o seu teor voltado à experiência corporal com o ambiente. Para explicarmos isso melhor, vou usar uma luminosidade sagrada que uma amiga minha teve. Estava ela sentada na cachoeira, água frente, floresta à volta, e de repente a mesma sentiu a sua boca ficar maior. Sua pele ficava cada vez mais macia, isso tudo a acompanhava com uma ótima sensação de bem-estar. Logo após isso, ela começava a balançar o seu cabelo que recebia água que vinha diretamente da cachoeira, e com o peso da água em seu cabelo, a mesma descreve que o seu cabelo começou a parecer um dreadlock. Ela também relata que nessa experiência se sentiu parte do todo, indicando uma extrema conexão com a natureza, ou seja, com o cosmos. Logo após, esse dreadlock fez com que ela sentisse como se estivesse com chifres. A mesma também sentia a terra, a força da terra ao seu redor, assim como as raízes cravadas nela. Sentia toda a força de um animal percorrendo o seu corpo, quando uma imagem surgiu em sua mente, um fauno, e esse fauno era ela. Dessa forma é vivenciada a luminosidade sagrada. Ela tem o seu ponto-chave e a atenção voltada às experiências, tal como a sensação com o ambiente. E também vale notar que a mesma ainda faz uso dos arquétipos, mas não como a luminosidade arquetípica faz. A luminosidade arquetípica se volta totalmente para a forma do arquétipo. Nessa luminosidade, seu intuito é a transformação do sujeito. Quando o sujeito está passando por um momento de crise, já tentou de tudo para avançar esse problema usando a sua consciência. E nesse ponto que a projeção do inconsciente inunda a consciência e dando à luz a luminosidade arquetípica. Por exemplo, a experiência arquetípica é restauradora quando ela emerge no meio de uma crise, dando norte para o ego. Isto é muito comum nas convenções religiosas, onde o indivíduo, num momento de crise, eclode um símbolo cuja intensidade e a força de atração é tão forte que o ego se ordena em função disso.
Nessa luminosidade, o sujeito não tem tanta relação com o objeto ambiente, mas com o objeto situação, tal que essa situação é que a mesma está determinada a romper. O arquétipo lhe entrega uma forma, uma percepção e um protocolo de ação, e assim o sujeito enche sua forma fazendo o objetivo disso ir para frente. E agora, vou dar um exemplo de luminosidade arquetípica. Imagine uma pessoa que está passando por um problema na sua vida. Digamos que são tantas coisas para ela fazer que o mesmo não dá conta. O que podemos entender é o que o seu ego não está conseguindo lidar com a realidade que está acontecendo com o sujeito. O mesmo tenta de todas as formas de lidar com aquilo, mas o mesmo não consegue ter forças e tampouco consegue ver o que tem que fazer. Mas o mesmo em sua essência ainda busca incansavelmente por sua vitória. Ele tenta, dia após dia, passar por aquilo, e quando de repente sente seu corpo tomado por uma energia que não se desfaz, consegue vislumbrar todas as oportunidades para vencer aquela barreira. Se a situação não tiver pontos visíveis para resolver, ele vai lá e cria um ponto de vista para passar por cima dela. Ele despertou uma luminosidade arquetípica. Ele incorporou a forma do arquétipo em sua pessoa. Se o arquétipo era do rei, a luminosidade fundiu a essência de um rei em sua pessoa. Ele pensa como um rei, ele age como um rei, ele percebe tudo à sua volta como um rei. Ele virou o rei. Rapaz, essa explicação foi difícil. Bom, dei o meu melhor para criar essa explicação. Digamos que tomei como base uma luminosidade arquetípica que tive um tempo atrás. A luminosidade desses dois tipos não pode ser parada. A força motriz é tão forte que muda a consciência do sujeito, nem o mesmo pode controlar. Ele fica tomado por essa força motriz por um período muito longo de tempo, durante dias, e em casos extremos, até por anos, e em casos mais extremos ainda, isso pode virar o seu novo estilo de vida. Após a luminosidade passar, se for temporal, as memórias e o que se produziu de informações ou experiências sobre aquilo ainda fica no ser, porém a força motriz acaba. Digamos que a força motriz é uma das principais coisas dessa luminosidade, ela é o que faz tais luminosidades funcionarem. Fala galera, Master8 aqui de novo, e lembrando que se você quiser saber o seu tipo de personalidade dentre as 16 do MBTI, você pode mandar uma mensagem para o meu e-mail ou para o meu Instagram que estará aparecendo aqui na sua tela. Também estarei entregando um relatório completo da sua personalidade, acentuando pontos principais do porquê você ser tal tipo de personalidade. Siga também o meu Instagram, e lá eu estarei respondendo as dúvidas que vocês tiverem. Falou, tchau, tchau e fui!